Oi, pessoal, vamos lá? Essa é a atividade de lição de casa de matemática. A gente vai continuar falando um pouquinho de números, de valor posicional dos números. E essa atividade é um pouquinho até mais fácil do que a outra, tá? Porque essa atividade trata de números de 6 algarismos, tudo bem? Se você tiver o livro do caderno da cidade, você pode fazer no próprio livro e mandar a sua foto da sua atividade lá no Google Sala de Aula, tá? Se você não tiver, recomendo que você use o caderno. Aí faz o cabeçalho direitinho, coloca o título, o número de 6 algarismos. Eu deixei tudo muito bem explicadinho lá na própria atividade. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí eu explico aqui também o que você precisa copiar no caderno e o que não precisa, porque parece que ficou essa dúvida também. Então, a gente tem um texto pequenininho, que na verdade é um trecho de uma reportagem. Eu vou ler com vocês para a gente poder direcionar a atividade, tá? O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, recebeu em janeiro de 2017 o maior número de visitantes desde a sua criação, há 78 anos. Ao todo, 216.465 pessoas foram ao parque para visitar as Cataratas do Iguaçu, que desde 2011 são consideradas uma das 7 maravilhas da natureza. Aí temos aqui, observe como podemos representar em um quadro de ordens e classes o número de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu em janeiro de 2017. Gente, essa tabela é a mesma tabela da atividade anterior, né? É que a atividade anterior eu fiz das unidades simples, dos milhares, que são os números 1000, né? Dos milhões e dos bilhões. Essa tabela é mais simples ainda, porque só vai até os milhares, tudo bem? Quando você coloca o número aqui, e percebam que o número está né, você começa a colocar o número aqui da unidade simples, ó, 2, 1, 6, 4, 6, 5, você vai começar 5, 6, 4, 6, 1, 2, tudo bem? Já deu a dica aqui. Como é que você lê esse número? 216.465. Aí tem uma informação nova. A gente vai tentar trabalhar algumas atividades de valor posicional fazendo um raciocínio aí um pouco diferente do que a gente estava fazendo até agora, tá bom? Então, este menininho diz, cada algarismo do número corresponde a uma ordem, que é numerada da direita para a esquerda. Tudo bem? Estas são as ordens, ó. Então, o que esse menininho está dizendo? Que o número 5 da primeira classe está na primeira ordem. Este número 6 aqui está em que ordem? Está na quarta ordem. Tudo bem? Quarta ordem da segunda classe. A menininha diz, a ordem do primeiro algarismo da esquerda indica a ordem de grandeza de um número. Além disso, para facilitar a leitura de um número, nós o separamos em classes, que são esses dois grandes grupos aqui que está mostrado nessa tabela. Que a outra tabela da outra atividade tinham 4 grandes grupos, né, de classes de números. Agrupando os algarismos de 3 em 3, da direita para a esquerda. Espero que esteja tudo bem até aqui, vamos continuar. Aí ele pergunta aqui, ó, qual é a ordem de grandeza do número 216.465? A menininha diz, a ordem do primeiro algarismo da esquerda, ó, indica a ordem de grandeza do número. Então, a ordem de grandeza é o 2, tá? Quantas classes ele tem? Uma classe, 2 classes. Só escrever 2 classes. Escreva como lemos esse número. E aí eu não vou dar a resposta que eu já dei várias vezes, né? É só você ver a dica aqui da tabela. 2. Complete o quadro com os números das fichas. Essa atividade 2 vocês precisam copiar no caderno. Essa atividade 1, copia só essas 3 perguntinhas, tá? 1A, qual a ordem de grandeza? 1B, quantas classes ele tem? 1C, escreva como lemos. Isso você põe no caderno. O 2 precisa copiar a tabela, porque afinal é uma atividade na tabela, né? 906.210 e 53.029. Essa atividade a gente vai fazer muito também. Vocês vão só escrever esse número com algarismos na tabela
Lembrando que é para partir da direita até a esquerda, certo? Exercício 3. Não precisa desenhar os ábacos, pode colocar no caderno assim, 3A e a resposta, tá? Escreva usando algarismos os números representados nos ábacos. Então, aqui tem, ó, UDC, que são as unidades simples. E aqui são as unidades dos milhares, a classe dos milhares, né? Classe das unidades simples, classe dos milhares. Primeira, segunda, terceira ordem, primeira, segunda, terceira ordem. Na classe dos milhares, você vai contar quantas argolinhas tem no ábaco e você vai fazer isso com tudo e vai marcar o número aqui embaixo. Tudo bem? E aí você faz o B e o C também. Começa, minha sugestão, né? Começa pela classe das unidades simples. Se aqui não tem nada, por exemplo, você pode deixar em branco? Não, você tem que pôr o 0, que é o número que representa nada, certo? E aí você vai continuando aqui até o fim. Tudo bem? Contem as argolinhas e marquem o número, não é muito difícil não. Escreva a ordem de grandeza e como se lê cada número abaixo. Eu vou exigir mais que vocês escrevem como se lê. Tudo bem? A ordem de grandeza depois a gente faz juntos. Então, ó, letra A, 5 mil... Ó, tô quase dando a resposta, né? Você escreve aqui o número por extenso. Tudo bem? No caderno, copia 4, escreva a ordem lá. Letra A, o número e por extenso. Tudo bem? 5. Qual é a ordem? Olha esse que é importante. Qual é a ordem que o algarismo 3 ocupa nos números a seguir? Todos esses números têm um 3, ó. Um 3 aqui, um 3 aqui. Tudo bem? Como é que eu vou saber qual que é a ordem que ele ocupa? Você vai olhar lá naquela tabelinha. Primeira, segunda, terceira ordem das unidades simples. Ou quarta, quinta e sexta ordem, né? Da classe dos milhares. É só escrever primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Vou fazer o primeiro com vocês. Ó, aqui, ele está ocupando a primeira ordem ou a sexta ordem? Já que ele está aqui no comecinho. Ele está ocupando a sexta ordem. Só escrever. Sexta ordem. Tudo bem? Escreva os números a seguir usando algarismos e por extenso. Aqui são os números, são uns números ocultos aqui que você precisa fazer. Então, aqui é um número decomposto, é só juntar. Aqui são o valor posicional dos números também que vocês precisam tentar fazer o número, tá bom? Copia assim no caderno também, tá bom? Responda as questões. Qual é o menor número natural de 6 algarismos que pode ser formado com os algarismos 7, 5, 9, 4, 3 e 2 sem repeti-los? Qual é o menor número natural de 6 algarismos? Qual é o maior número natural de 6 algarismos? Qual é o maior número natural de 6 algarismos sem repetir nenhum algarismo? Esse 7 aqui, a gente vai fazer junto, tudo bem? Então, aguarda a minha correção, que a gente não tinha feito ainda uma atividade desse jeito, aí quando eu for corrigir, eu explico como é que faz. Tudo bem? Essa dá para fazer, ó. Observe as decomposições do número 618.323 em ordens e em classes. Como assim, professora? Em ordens, ele está considerando... Cadê aquela tabelinha? Aqui, ó, primeira, segunda, terceira ordem, quarta, quinta e sexta. E em classe, ele está considerando a classe das unidades simples ou a classe dos milhares. Então, vamos voltar lá para a atividade, ó. O número 618... 323. Em ordens, ó, 600 mil, mais 10 mil, mais 8 mil, que é, na verdade, né, mais 300, mais 20, mais 3. Que é, na verdade, 3 unidades simples, 2 dezenas, 3 centenas, 8 unidades de milhar, 1 dezena de milhar e 6 centenas de milhar. Tudo bem? E em classes, vocês agrupam, ó, 618 mil, que é a primeira classe, a segunda classe, né, a classe dos milhares, e 323, que é a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Vocês vão fazer isso com todos esses números, não esquece de copiar no caderno, tá bom? Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas.
Número 342.000 tem apenas uma classe. Isso daqui vocês vão ler cada número e olhar colando mesmo nessa tabelinha aqui, tá bom? Eu vou fazer o primeiro com vocês, tá? Número 342.066 tem apenas uma classe? O que é classe mesmo, professora? Olha aqui. Não sei, eu acho que não, né? Eu acho não, tenho certeza. Ele tem duas classes, porque ele tem milhares. Entenderam? Aí vocês têm que avaliar cada frase para ver se está verdadeiro ou se está falso. A primeira a gente já viu que é falsa, já dei a resposta. Agora o resto vocês tentem fazer, tudo bem? Esse exercício 7, se vocês quiserem tentar fazer, tudo bem, tá? Mas esse não é um exercício obrigatório, porque eu quero fazer explicando para vocês. Tudo bem? Então, bom trabalho para vocês e bons estudos.